Meus irmãos, nós estamos no ano... Meu Deus, estou todo enrolado. Pastor Amir, pega meu celular ali, por favor, aí na frente. Isso. Obrigado. Nós estamos no ano da safra mais ou menos. Não é não? No ano da safra ordinária. Não. Nós estamos no ano da safra. E você tem que pegar a palavra profética. Eu falo isso em toda a mensagem. Você precisa estar atento, ligado à palavra profética que Deus ministra a nós através do nosso pastor. O pastor, meu irmão, você precisa pegar isso. O pastor da igreja é o anjo da igreja. É a quem Deus dá a visão, a palavra profética. E as pessoas acham que divisão na igreja é briga. E a igreja está em divisão, está em briga. Não, divisão são duas visões dentro do mesmo lugar. Isso é divisão. Nós temos que estar na visão do nosso pastor, que Deus tem dado a palavra profética para ele, para nos abençoar. Eu me preocupo muito com isso. Eu oro muito a Deus por isso. Porque se você souber o que é cobertura espiritual, se você entender isso, aprende isso. A unção que você honra, você recebe. Se você honrar a unção que Deus deu ao nosso pastor, você vai receber de tudo aquilo que Deus está falando com ele para nos abençoar. E é através de tudo isso que nós temos ouvido e vivido aqui na igreja, que Deus quer trazer a mensagem de hoje para nós. Abra lá em 1 Crônicas, capítulo de número 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Nós vamos falar sobre oração respondida. Olha o que diz 1 Crônicas, versículos 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, o livro de Crônicas, especialmente 1 Crônicas, é um dos livros mais difíceis de você ler na Bíblia. E sabe por que ele é mais difícil? Porque é chato, os 8 primeiros capítulos. Não vamos ser hipócrita não, irmãos. Quem lê com avivamento 8 capítulos de genealogia? Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou não sei quando, que gerou Beltrano. É ou não é? São 8 primeiros capítulos de 1 Crônicas falando de genealogia. Mas Deus dá uma pausa na genealogia para falar isso que nós lemos. Que coisa maravilhosa. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Beltrano. E Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Dores. Mas ele orou ao Deus do céu, pedindo a bênção de Deus, a expansão das suas terras, que o Senhor o livrasse de males, o guardasse de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Interessante, né? Por que Deus dá uma pausa, faz um parêntese no meio da genealogia para falar de Jabes, que não está nem na genealogia? Ou seja, é um Zé Ninguém. Por que será? Nós temos muito que aprender com esse homem. Jabes é um personagem quase desconhecido. A Bíblia só fala aqui dele e mais em lugar nenhum. E a única referência são esses 2 versículos. Eu vou repetir o que esses 2 versículos dizem. Primeiro, que ele era o mais respeitado de sua família. Segundo, que sua mãe lhe deu o nome de dor, aflição. Terceiro, que ele orou a Deus pedindo a bênção de Deus, a prosperidade, a presença de Deus e restauração. E quarto,
que Deus atendeu a oração dele. Em 2021, Deus tem prometido para nós prosperidade, safra extraordinária. Deus tem falado isso conosco continuamente. E a história de Jabes vai ensinar para a gente princípios fundamentais, para a gente dar mais um passo no entendimento, na compreensão, no conhecimento do que nós precisamos ter em nosso coração e fazer para receber dessa safra extraordinária, para fazer parte disso. Então, aprendendo com a oração de Jabes, primeira coisa que eu aprendo de Jabes, está no versículo 9, na primeira parte. Olha o que diz no versículo 9, primeira parte. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. A palavra para respeitado aí no original é um termo que significa pesado, literalmente pesado, no sentido de ter um nome de peso, no sentido de ser ilustre. E aí eu faço uma pergunta. O que faz uma pessoa ser chamada de ilustre, mais respeitada? O que faz uma pessoa ter um atributo como esse? A primeira coisa que eu destaco, ser agradável. Ser uma pessoa agradável. Na tradução siríaca, na língua síria desse texto, esse termo respeitado está lá, mais querido. Interessante isso. E aí eu lembro imediatamente de Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Buscar a paz com todos. Não está dizendo assim, aturai a todos. Não está dizendo, busque ser legal com todos. Mas está dizendo, buscai, vai atrás de ter paz com todos. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa que se livra de rixas e contendas. Outra coisa que me vem à mente quando eu vejo uma pessoa respeitada, e esse é o ponto que eu quero falar mais aqui. Ele era extraordinário. Ele era extraordinário. Uma pessoa que é extraordinária em tudo que faz, ela é respeitada. Ela é admirada. Nós temos que ter isso em mente. A religião nos ensinou, olha o que diz lá em 1 Pedro 4,10. Antes, olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha só. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus te deu dons, talentos, energia para você entregar aos outros, ao mundo. Não enterrar talentos. Não viver uma vida medíocre mais ou menos. Nós roubamos a glória de Deus quando nós vivemos uma vida medíocre. E isso é forte. Nós roubamos a glória de Deus. Porque Deus ele plantou sementes em nós. Ele plantou um potencial em nós. Para nós distribuirmos ao mundo. E não para nós enterrarmos isso. Então nós roubamos essa glória manifestada em forma de semente em nós. Quando nós fazemos o nosso melhor naquelas áreas que Deus nos plantou. Nós temos que ser extraordinários. Um crente mediano naquilo que faz, um crente medíocre, é ridículo, irmão. É feio. Porque Deus nos fez para sermos excelentes. E a religião nos ensinou que o crente deve ser penitente, desapegado à excelência, desapegado a ser um bom profissional, a ter recursos, deve viver uma vida mediana, uma vida de penitência, e não é isso que a minha Bíblia diz. A vida de Jabes, a oração de Jabes, retrata isso. Deus se interessa em nós vivermos uma vida extraordinária. Extraordinária. É interesse de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com Jabes,
ainda no versículo 9, na parte B, na segunda parte do versículo 9 de 1 Crônicas 4. Olha o que diz. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Segunda coisa que eu aprendo com Jabes, supere o seu passado. Supere os seus traumas. Passe por cima do seu passado, dos seus traumas, que insistem em te rotular, em te dar o nome do problema. Já viu pessoa que não tem nome? O nome dela é o problema? Lembra de mim, eu sou aquela que foi abandonada. Ela não tem nome, ela é abandonada. Lembra de mim, eu sou aquele que vive em depressão. Ele não tem nome, ele é o depressivo. A mãe de Jabes deu o nome dele de dor, aflição, que era a circunstância que ela estava vivendo no momento do seu nascimento. Meus irmãos, histórias de superação são maravilhosas. Animam os outros. Histórias de vitória são bonitas, mas histórias de superação são sensacionais. Lembra nas Olimpíadas? O Michael Phelps ganhou 1 milhão de medalhas. Todo mundo acha legal. O Bolt ganhou um monte de medalha, bateu recorde, todo mundo acha legal. Mas quando vai retratar uma imagem que mostre o que é o sentimento olímpico, mostra quem? Aquela mulher que chegou em último lugar, se arrastando. Uma superação tremenda, mas chegou. Ou aquele maratonista brasileiro que estava em primeiro lugar e ia ganhar a maratona e um louco saiu do meio da multidão, agarrou. Ele perdeu aquela medalha, mas ele ganhou uma medalha muito maior, um reconhecimento da superação. Histórias de superação animam, avivam as outras pessoas. Há pessoas paradas na mesma estação da vida por muitos anos. Vivem baseadas nos problemas que viveram e não conseguem sair. Eu aprendo muito com meus filhos, eles são meus profetas. A Lara fez 11 meses recentemente, e nós demos o nome dela de Lara, porque antes dela nós havíamos perdido um bebê, e quando nós engravidamos e soubemos que viria uma menina, nós falamos, colocaremos o nome de Vitoriosa. E Lara significa vitoriosa, vem de louro, vitória. E o que nós profetizamos através do nome dela, a gente vê de uma forma incrível. Com 4 meses, essa menina estava engatinhando. Com 10, ela estava andando. Com 11, ela quase corre, a gente tem que correr atrás dela. E é sensacional como eu aprendo com ela. O processo dela aprender a andar foi incrível. Ela levantava, ficava em pé, caía, começava a fazer cara de choro, mas superava, levantava, começava a andar, caía, levantava, e assim ela andou muito rápido. A vida, a nossa vida, a vida cristã, é ter algumas derrotas momentâneas, é cair, mas não parar reclamando, é levantar e continuar. E quando você começa a andar mais forte, você cai de forma mais pesada, mas você não reclama, não fica no chão, você levanta. Eu não conheço a história de um bebê que desistiu de andar. Então não venha você querer ser um bebê que desistiu de andar. Levante, se erga. Faça como Jabes. Faça como Jabes. Jabes, ele superou. Ele não viveu conforme o seu nome. Terceira coisa que eu aprendo de Jabes. Ore a Deus conforme as suas necessidades, de forma extraordinária. Você sabia que a sua oração tem que ser extraordinária? Nunca ore uma oração medíocre. Mostre a Deus. Não ore conforme o seu tamanho. Ore conforme o tamanho do seu Deus. Você me entende? Olha o que diz o versículo 10, na primeira parte. Jabes orou a Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. É interessante que nessa versão da NVI está Jabes orou, mas na Almeida
está Jabes invocou. E no original hebraico é uma palavra rara na Bíblia. É a palavra kará, que significa chamar alguém em voz alta, gritar, clamar em voz alta. Então, na verdade, Jabes não orou a Deus, ele chamou por Deus, ele invocou o Deus dele, ele clamou de alma, de entranhas pela bênção de Deus. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. A sua atitude determina a sua altitude. Não seja medíocre na sua oração. É por isso que às vezes eu percebo que Deus nos quebra. Ele permite com que venha um vento na nossa vida. Ele permite com que a gente sofra, para que o nosso coração fique pequenininho, que a nossa alma fique quebrantada, para que Ele possa arrancar de nós isso aí, uma oração de entranhas, uma oração de quebrantamento. E quando essa oração chega no altar dele como um perfume suave, aí Ele manifesta a bênção. E Jabes, ele fez 4 pedidos a Deus. Olha o primeiro: Deus abençoa-me. É lindo isso, porque a bênção de Deus no Antigo Testamento estava ligada à aliança de Deus com o seu povo. Você vai lembrar da bênção de Israel aos seus filhos, você vai lembrar da bênção de Isaac, você vai lembrar das bênçãos do Antigo Testamento, você vai perceber isso. Tem a ver com a aliança de Deus com o seu povo. Meus irmãos, nós estamos no Novo Testamento. A bênção manifesta de Deus, total e completa e consumada, foi feita na cruz do Calvário. Nós ali fomos feitos filhos de Deus. Então a aliança de Deus conosco hoje não é uma aliança de lei, mas é uma aliança de filiação. Nós somos filhos de Deus. Então, quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos a bênção de Deus, Deus me abençoe, a gente está rogando pelos nossos direitos legais de filho. Os meus filhos não precisam me pedir para eu vestir eles. Eles não precisam clamar para que eu os alimente. Eles não precisam se preocupar se eles vão dormir num teto hoje. Porque eu sou pai, eu simplesmente desejo dar o melhor, e nós somos filhos de Deus. Quando nós falamos, Deus me abençoe, nós estamos dizendo, eu sou teu filho. Você entende isso? O pastor Daniel pregou isso domingo de manhã, através da parábola do filho pródigo. Um filho pode chegar quebrado, cheio de pecado, mas quando ele se volta para o pai coloca um anel no seu dedo, sandálias nos pés, mata o novilho e chama e fala, filho, vem, você tem tudo, isso é teu. Portanto, não seja medíocre na sua oração, na sua forma de pensar, no que diz respeito às bênçãos de Deus. Porque você é filho de Deus. Segundo pedido de Jabes, ainda no versículo 10, está lá. Aumenta as minhas terras. Aí tem a ver com isso aqui, ó. Safra extraordinária. Aumenta as minhas terras. Jabes não pediu só bênção financeira. Quando ele diz aumenta as minhas terras, no contexto ali daquela época do Antigo Testamento, ter grandes terras significa ter um grande clã, significa ter grandes responsabilidades, significa ter administrar coisas grandes, significa crescer, se expandir. Clame a Deus, peça a Deus para que Ele te dê crescimento. Prosperidade não só na área financeira, mas que Ele te prospere na área financeira, mas em saúde. Que você prospere como marido, como esposa, como pai, como filho, como filha, como servo de Deus. Que você prospere em tudo. Que você seja excelente em tudo. Respeitado em tudo que faz.
Clame isso a Deus como fez Jabes. Só que tem uma coisa. Você está disposto a crescer? Crescer dói, viu? Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, eu tinha uns 12 anos de idade, eu gostava muito de jogar bola, e começou a crescer um calo no meu joelho, um calombo desse tamanho assim no joelho, e o médico falou assim, isso aí é normal, e doía muito. Ele falou, isso aí é normal, isso é calo de crescimento, você cresceu tantos centímetros num ano só, e crescer dói. Eu nunca esqueci isso. Crescer dói, mas é necessário crescer. Portanto, não tenha medo. Peça sem dó, crescimento a Deus, safra extraordinária, prosperidade em todas as áreas, crescimento, abundância, superabundância. Quando você pede grande, você está reconhecendo o tamanho de Deus. Isso nós precisamos entender. Quando você pede grande para Deus, você está dizendo, Deus, o Senhor é suficiente em amor, em graça, em bênçãos para me dar isso que eu estou pedindo. A palavra de Deus diz, pede-me e te darei as nações por herança. Terceira coisa que ele pede, que a tua mão esteja comigo. Ele pede a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Ele quer a bênção, mas acima de tudo ele quer o abençoador. Ele quer a prosperidade, mas acima de tudo ele quer a presença de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui para você nunca esquecer. Você viver uma vida sem ser próspero por Deus, você vive uma vida medíocre, mediana. Mas você prosperar sem a presença de Deus é ruína. É a pior coisa que pode acontecer na sua vida. É Deus te colocar num alto lugar e você se esquecer de Deus. E as mãos dele não estar sobre você. Isso é a ruína total. É isso que disse o salmista certa vez. Senhor, não me dê a riqueza nem a pobreza, mas a minha porção acostumada para que eu não venha me esquecer de ti. As pessoas interpretam mal esse versículo. Ele está dizendo isso. Eu tenho medo de não ter as tuas mãos. Eu tenho medo. A única coisa que eu tenho realmente que temer é que as mãos de Deus não estejam sobre mim. E Jabes pediu isso, que as tuas mãos estejam sobre mim. O impressionante disso é que a maior bênção que nós podemos ter nessa terra não são riquezas, não é prosperar, não é viver uma vida sem problemas, é a presença de Deus em nossas vidas. Isso é o que tem de mais importante em nossas vidas. Esse é o precioso que nós temos que... É a nossa joia preciosa. É a presença de Deus em nós, através de nós. Quarta coisa que Jabes pediu. Guarda-me de males e livra-me de dores. O que ele está pedindo aí? Restauração. Pastor, restauração? Guarda-me de males e viva-me de dores. O que isso tem a ver com restauração? Qual é o nome dele, hein? Qual foi o nome que rotularam ele? Dores, aflição. E ele vira para Deus por fim e diz, livra-me de Jabes, livra-me de dores, livra-me do rótulo que me deram, livra-me desse rótulo, eu não quero carregar mais isso, eu não sou esse derrotado, eu quero ser o abençoado. Deixa eu dizer uma coisa. John Maxwell, ele desenvolveu um processo de ação que eu chamei de T-Funk. Testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Nós temos que ter isso em mente. Que para nós sermos bem-sucedidos em tudo,
Nós temos que aprender esse processo. Testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Em tudo, em tudo. Esse foi o segredo de Jabes. Ele reconheceu isso, que ele precisava da bênção de Deus, que ele precisava das mãos de Deus, que ele precisava de Deus sobre a sua vida, senão toda aquela prosperidade era maldição. Então ele superou o seu nome, superou as circunstâncias, superou o rótulo, e deixou de ser o angústia, o dores, para ser o abençoado. Olha o que diz na última frase da história de Jabes na Bíblia. Essa é a última frase da história dele. E Deus atendeu ao seu pedido. O cara pede a bênção de Deus. O cara pede uma safra extraordinária. O cara pede as mãos de Deus sobre ele. Ele pede que restaure a sua vida e Deus atende o seu pedido. E não conta mais sobre ele na Bíblia. Atendeu o seu pedido como? E Jabes fez o quê? E aconteceu o quê com ele depois? Sabe o que essa frase remete para mim? O que Deus vai fazer com você. Essa frase eu posso traduzir da seguinte maneira: e foram felizes para sempre, ele e o seu Deus. Essa é a frase que Deus coloca na sua vida. E foram felizes para sempre, ele e o seu Deus. Deixa eu concluir colocando 3 princípios fundamentais que nós aprendemos na história de Jabes. 3 princípios. Se você não prestou atenção em nada dessa mensagem, guarda agora 3 princípios fundamentais na história de Jabes. Primeiro, um começo difícil e pequeno não significa uma vida limitada. Não venha me dizer como você começou. Não venha me dizer os seus problemas passados. Venha me dizer qual é os seus sonhos e sua visão de futuro. Segundo princípio, nenhum grande sucesso é bom sem a presença das mãos de Deus. Terceiro princípio, quando Deus resolve prosperar alguém, não há espaço para culpa. Já viu o pobre se despedindo? Desculpa qualquer coisa. Não há espaço para culpa quando Deus nos abençoa. Você recebe, se alegra, vibra e usufrui e acabou. É isso que Deus deseja de nós. Pensa grande, viva grande, pense grande. Perguntas agora para o seu coração, para eu encerrar com isso aqui. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Perguntas para o seu coração. Primeiro, será que a sua visão de futuro não foi moldada pelos problemas passados e pelos fracassos? Segunda pergunta para o seu coração. Será que você não está acomodado pela forma de pensar que viver mais ou menos já está bom? Terceira pergunta para o seu coração. Você já pediu a Deus para lhe dar uma visão bem acima da que você tem hoje? Não se conforme com uma vida mediana. Chame pelas bênçãos de Deus. Chega de achar que orar pelas bênçãos é pecado, é orgulho. Chega dessa mediocridade. Deus, ele interessa a Deus nos fazer prosperar em tudo. Repito, em tudo. Eu não estou falando aqui em nenhum momento só de dinheiro. Fique em pé no seu lugar. E agora eu te convido a fazer esse tipo de oração. Esse tipo de oração. A oração que nós aprendemos na vida de Jabes. Sabe, há uns 10, 15 anos atrás, virou moda, principalmente no meio pentecostal, de fazer a oração de Jabes. E aí virou um negócio religioso. Uns rezam o Pai Nosso e Ave Maria, e os outros rezam a oração de Jabes. Dá no mesmo, é tudo religião. Você tem que aprender os princípios na história de Jabes. Aplicar. E orar com o coração
conforme o que ele orou. E é isso que eu te convido a fazer agora. A você se quebrantar na presença de Deus. Não espere por mim para orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e comece. O Espírito me manda você fazer o seguinte agora. Você fechar os seus olhos e começar a sonhar. E começar a pensar no seu futuro. O seu futuro pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 10 anos. Você decide. O Espírito te convida a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e sonhar. E o que você está vendo? Como você se vê no seu futuro? Não sonhe medíocre. Não tenha sonhos mais ou menos. Sonhe do tamanho de Deus. Pense naquele lugar que você sempre sonhou estar e enterrou esses sonhos. Sonhe naquela posição que você desistiu por achar que é demais para você. Volte a sonhar com aquela situação que você esqueceu por achar que Deus não quer te dar. Volte a sonhar, diz o Senhor. Volte a acreditar. Volte a ter um coração de criança, que não se preocupa com o preço, que não pergunta quanto custa, mas simplesmente aponta e diz: papai, me dá. Papai, eu quero. Uma criança Uma criança não pergunta para o pai quanto é. Uma criança diz: papai, eu quero. Quebrante o coração do seu pai nessa noite. Mexa o coração do pai. Comova o coração do seu pai, dizendo: papai, eu quero. Papai, eu quero. Peça perdão a Deus pela visão medíocre que você teve até hoje, pelo pensamento mediano que você pensou até hoje, e comece a pensar grande. Não ache que é pecado sonhar grande. O Senhor deseja te abençoar. Esse é o ano da safra extraordinária. E a safra extraordinária começou com sonhos, com sonhos, com sonhos. O Senhor restaura os seus sonhos. Comece a orar com aquilo que você sonhou. Viva os seus sonhos. Faz ele tornar realidade. Faz ele tornar realidade no seu coração. Não duvida, pois aquele que duvida é como quem contempla a sua face no espelho e logo depois esquece. Jamais duvide, creia no favor de Deus, creia. Você que está me vendo pela internet e sonhou com uma promoção no seu trabalho, que você desistiu, você pediu uma vez, não recebeu na hora e desistiu. O Senhor fala contigo hoje: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas estou te dando a chance da sua vida. Creia e verás a glória de Deus. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Peça ao seu Deus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai, Senhor, vai distribuindo, vai distribuindo, vai distribuindo das suas bênçãos. Abre as comportas dos céus, entrega as bênçãos nessa noite, conforme a fé de cada um, conforme o sonho de cada um.
distribui a tua bênção, a tua graça, a tua presença manifesta, em o nome de Jesus, aleluia!